Um dos estudos que me marcou muito, me chamou muita atenção sobre os estudos bíblicos, é algo chamado perdão. Assuntos relativos a isso faz o crente regozijar-se quando ele vem a saber a pura verdade, verdadeira, biblicamente falando. Então a pergunta é: devemos pedir perdão? Depende. Se você não é um verdadeiro convertido, sim, este deve sim pedir perdão a Cristo, aquele que é capaz de propiciar, perdoar e pagar todos os pecados na cruz. Aí sim, ali ele terá uma satisfação, uma alegria de viver em santidade após sentir-se perdoado com seus pecados pagos. Mas o cristão já verdadeiramente convertido, precisa pedir perdão? Resposta que me deixou pasmado. Mas a gente, quando deixa as doutrinas de lado e vem estudar somente a palavra, a gente tem uma visão mais ampla, mais aberta e completa da palavra. A resposta é não. Por quê? Porque o verdadeiro convertido já teve todos os seus pecados pagos e perdoados na cruz de Cristo. A obra propiciatória de Cristo foi completa, abrangente e atemporal. Cristo, quando disse ao Pai: Pai, está tudo consumado? Deus respondeu: de fato está tudo consumado. E quando eu li, eu criei nessas palavras, eu acreditei nessas palavras. E você, se coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, antes de doutrina, saber próprio pessoal, você tem que crer nessa palavra. Eu também fiquei assustado, mas isso faz a gente se entregar mais ainda para o Evangelho e se sente mais humilde, mais em humildade de espírito e mais grato ao que Cristo fez. Então, amado, quem aceitou o sacrifício dele completo, perfeito, sabe que sim, que ele teve já todos os seus pecados perdoados. Todos mesmos. Porque quando Cristo propiciou os seus pecados e os meus, nós nem existíamos, nós não éramos nascidos. Todos os seus pecados foram pagos para quem o aceitou. Desde o primeiro segundo de vida que você nasceu, até o último segundo de vida que você ainda vai viver e morrer. Até o pecado no qual você foi gerado, pecado sexual do teu pai e da tua mãe, foi pago por Cristo na cruz. Por isso que a loucura da cruz é loucura para o mundo, mas para nós que temos sabedoria de Cristo, é poder de Deus. Isso aqui não é um estudo indutivo, na qual as doutrinas levam o estudante a seguir uma linha de pensamento, omitindo certos versículos ou passando por cima dos mesmos, demonstrando que o que vale é a intenção deles, daquela doutrina. Mas quando você estuda a palavra abertamente, você tem sim a visão do que a palavra quis nos dizer. Então, se você é um cristão, você deve colocar a Bíblia em primeiro lugar, sempre. Então, é o que estamos fazendo aqui nesse momento. Entendendo que a partir de Atos 2, a partir da criação da igreja, vige, dispensação atual, a graça de Deus. Mesmo nos evangelhos lá, Mateus 6, onde Cristo ensinou aos discípulos como que se deve orar, lá tem sim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ali sim ainda não estava vigendo a graça, pois então ali estaria os evangelhos ainda, ou seja, arrependei-vos dos vossos caminhos tortuosos. E o versículo seguinte, após a oração do Pai Nosso, elenca e demonstra uma relação de causa e efeito. Se fizeres, terás isso. Porém, se não fizeres, terás esta maldição ou essa ausência de bênção. Então vamos ler aqui agora Mateus, capítulo 6, 14 e 15. Versículo de Mateus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora a relação de causa e efeito, versículo 15. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Velho Testamento, Evangelhos,
nada a ver com a graça. Ali Cristo ainda estava mostrando como seguir a lei de Moisés, como propiciar os vossos pecados através da lei. E a Bíblia diz que isso é impossível, ninguém conseguiu. Então não existe também, após Atos 2, nenhuma pessoa verdadeiramente convertida a Cristo, de coração, corpo, alma e entendimento, pedindo perdão pelos seus pecados. Após a criação da igreja, porque ali já vigia a graça. Quem estava em Cristo já se considerava purificado, não pelos seus méritos, mas pelo que Cristo fez na cruz. E lá diz também, em 1 João, capítulo 1, versículo 16 em diante, demonstra o que é que deve ser feito. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, ou seja, com Cristo, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, também comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem lê, entenda o que a Bíblia diz. Agora, se dissermos que não temos pecado, olha que coisa incrível. Nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas agora a regra da dispensação atual, que é ordenada pela primeira epístola de João, através do apóstolo João. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificarmos de toda a injustiça. Confessarmos, não pedir perdão, porque nós não devemos pedir, nem precisamos pedir aquilo que nós já ganhamos na cruz de Cristo. Seria uma incoerência. Agora capítulo 10 do capítulo 1. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Qual palavra? A palavra da Bíblia, a palavra de Deus. Pode estar doutrina de homens, não a palavra de Deus. Agora capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo e justificador. Ele é a propiciação, ou seja, o pagamento dos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, que vier aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Quem lê, entenda, quem se submete à palavra, aceita. Eu também me admirei, amados, quando fiquei sabendo de tudo isso. Eu cansei de fazer a oração do Pai Nosso, achando que quando eu perdoava alguém, eu obteria todos os pecados de Deus. Sim, poderia obter, mas será que eu perdoava de coração, corpo, alma e entendimento, do mesmo nível que Deus me perdoa? E será que a quantidade de perdões que eu preciso são os mesmos que eu tenho perdoado por aí? Lá, oração do Pai Nosso, Evangelhos. Hoje, vige, dispensação da graça, a qual vivemos após Atos 2, e esta graça nos sobrerecai, porque ninguém no Velho Testamento, Evangelhos e mesmo atualmente consegue purificar-se a si só pelas suas obras. Então não devemos pedir perdão, não porque não estamos nos Evangelhos mais, não porque não devemos nos arrepender, sim, devemos nos arrepender, mas porque não teria salvação que nós conseguiríamos nos propiciar sozinhos. Quem se diz que consegue se propiciar através das suas boas obras, ou vivendo sem pecar, é mentiroso, está na hipocrisia, na prepotência, ou no legalismo de seguir a lei, na falsidade. Ou seja, requisito para a absorção da graça, na qual vige atualmente, é humildade de espírito, reconhecer-se imerecedor e confessando os seus pecados. Ou seja, na sua oração você deve orar: Senhor, reconheço ser imerecedor, fraco, incapaz de andar no nível exigido para estar diante de Ti. Somente através do sacrifício único, propiciatório, abrangente, atemporal do Teu Filho é que eu consigo chegar a Ti, ó Pai. Reconheço, ó Pai, que tudo vem de Ti, que nada vem de mim.
que somente o seu Filho propiciou e me colocou em posição de justiça perante ti. Essa humildade de espírito é requisito para a absorção da graça atual, graça de Deus. Mas depende unicamente do que Cristo fez na cruz. E é por isso que ele exerceu a propiciação da loucura da cruz. Loucura da cruz para os do mundo, para nós é poder de Deus. Sabendo que perdão vem por crer em Cristo, agora devemos confessar os nossos pecados. Não pedir, porque o teu perdão todo, completo, veio quando você aceitou Cristo na cruz. Quando Cristo pagou, nós não existimos. Todos lá foram atemporais. Cristo pagou todos os seus pecados, não somente até a hora da sua conversão. Porque quando ele o fez, lá no ano 33, você não nascia, não tivera nascido, você não existia, então ali estava sendo propiciado todos os seus pecados. Porque se depender 1 minuto de você andar direito, você não vai conseguir andar perfeito, se colocar na perfeição exigida para chegar ao Pai. Nem sonho, até sonhando a gente peca. E esses foram, por isso nós devemos agradecer o que Cristo fez por nós. E aquele arrogante pode pensar assim: eu sou um tanto quanto perfeito, ando num nível para agradar a Deus, eu não cometo pecados, eu tenho direito a chegar ao céu. Só que esse arrogante está muito enganado. Em Apocalipse 5, temos a letra do qual o hino nós vamos cantar. E vamos imaginar esse arrogante chegar lá e cantando diferente dessa letra que cantaremos para Cristo, porque nós fomos feitos para honrar e glorificar a Deus e a Cristo por toda a eternidade. O arrogante cantaria esse hino diferentemente. Ele cantaria assim: digno eu sou, porque andei direito, fui perfeito e consegui galgar o céu, chegar até aqui. Senhor Jesus, a adoração tua tem que ser dividida comigo. Olha que ignorância, que coisa ridícula pensar tal coisa. Se nós fomos feitos para adorar a Deus eternamente, esse é o objetivo que nós fomos criados. Então, se você quer saber a letra do hino que vamos cantar lá, Apocalipse 5, vamos lê-lo agora para ilustrar com muita clareza e beleza o que está sendo falado aqui nesse momento. Apocalipse 5, versículo 9 em diante. Vê se essa letra pode ser cantada pelo arrogante que se sente o tal. Então, nos deleitamos com essa letra linda do hino que cantaremos lá no céu. Ô glória! E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povos e nações. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Versículo 12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Amado, você quer ser um que vai cantar nesse coral? Você quer ter um dia um corpo glorificado e justificado pelo sacrifício de Cristo na cruz? Humildade de espírito. E você se sente digno de pertencer a esse coral? E é tudo que eu quero, amados. Ter um corpo glorificado, e para isso exige-se humildade de espírito e crer no que Cristo fez na cruz, completa e abrangente e atemporal. Entregamos todo o nosso ser a Ti, ó Pai. Essa deve ser a nossa oração. Em nome de Jesus que eu faço este vídeo e oro para que todos reconheçam que tudo vem dEle e tudo é para Ele. A honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém, amados. Todos ficam com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.